Essa semana foi uma semana bem corrida. E Deus não tinha me dado nenhuma palavra para hoje. E hoje ainda Deus não tinha me dado nenhuma palavra para hoje. E eu falando para o Flávio, Flávio, ministra hoje. Cheguei falando hoje na igreja, Senhor, será que o Senhor está trazendo um ministrante essa noite? Será que vai trazer um ministro, algo do tipo, essa noite? Só que quando eu estava em casa, cheguei cansada hoje. A gente foi fazer algo incrível, que eu fiquei maravilhada. Nós fomos fazer uma... O Flávio contou um pouco aqui. A gente foi acompanhar um trabalho social na rua. Algo que nós queremos implantar aqui na igreja. E o Senhor, em tudo o Senhor fala com a gente. Todas as coisas o Senhor fala com a gente. Sabe, desde o momento que nós nos levantamos até o momento que nós nos deitamos, se nós estivermos com os ouvidos atentos à voz de Deus, Ele está falando conosco. E o Senhor fala comigo. O que o Senhor tem para essa noite? O Flávio está fugindo, ele não quer ministrar, ele não vai ministrar, porque nós temos um combinado. E peguei os esboços, algumas coisas que eu já tinha marcado, e todas as vezes eu falei, vai ser essa. Chegava na hora que eu deixava certo, não era essa. E aí, antes de vir para cá, falei, Senhor, comecei a folhear a Bíblia. Pai, o Senhor sabe o coração do teu povo. O Senhor sabe o que o teu povo precisa ouvir. E eu abri minha Bíblia lá em Mateus 3. Abra sua Bíblia. Mateus 3. E essa passagem, ela fala sobre a vida de João Batista. Sobre um cara que pregava muito arrependimento de pecado. E batismo com arrependimento. E eu, Senhor, o que o Senhor tem para essa noite? E eu li novamente. Bora lá ler. A palavra diz assim, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, eles batizavam no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus
vem aqui para mim, porque a primeira palavra ela bate em mim. E a primeira palavra que o Senhor falou para mim é: qual é a voz que você está sendo nesses dias? João, ele era conhecido como a voz que clama no deserto. Ele era a voz que clama no deserto. Qual a voz você tem sido nesses dias? Quando as pessoas elas te olham, param para conversar com você, o que é que elas enxergam? Qual que é a voz que você tem sido nesses dias de choro, de pranto, de doença, de perseguição, de corrupção? Qual a voz que você tem sido nesses dias? O Senhor falou para mim. Qual a voz que você tem sido nesses dias? Quando as pessoas param para conversar com você, o que que elas enxergam? Qual é a voz que elas escutam? Queridos, nós somos seres adoradores. Se nós não adorarmos ao Pai, nós estaremos adorando outras coisas. O Senhor, Ele todo momento, Ele nos exorta que nós devemos adorá-lo. Porque quanto mais aquilo que a gente adora, mais parecido nós ficamos. Quanto mais você adora Jesus, quanto mais você adora o Abba, quanto mais você adora as coisas do céu, mais parecida com essas coisas, com o Pai, com Jesus, com as coisas do céu você se torna. E o Senhor falou qual que é as coisas que a igreja tem adorado esses dias, qual que é a voz que a igreja tem sido nesses dias. Quando você coloca o planta dos teus pés numa casa, o que as pessoas enxergam na sua vida? Se tem um familiar doente, eles correm até a igreja para chamar um pastor para orar, ou eles chamam vocês porque vocês são vozes clamando nesse deserto, clamando por arrependimento. Nós temos ouvido muitas vozes nesses dias clamando por prosperidade. Muitas vozes clamando e gritando e fazendo barganha e subindo ao monte, muitas vezes para pedir coisas. Prosperidade. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Qual é a voz que você tem sido nesses dias? O que as pessoas têm enxergado na tua postura como filho de Deus, como cristão? O que as pessoas têm visto em você? Tem saído águas vivas de você? Águas que curam, águas que restauram, águas que clamam arrependimento. Tu está tendo coragem devido à tua postura por falar assim: arrependa-se, que o reino dos céus está chegando. Jesus, Ele vai voltar. E Ele prometeu que vai voltar. Qual é a voz? Qual é a voz que você tem sido nesses dias tão pontuais? Qual é a voz? Ser voz só dentro da igreja não serve. Você precisa ser voz na sua casa. Você precisa ser voz no seu trabalho. Você precisa ser voz na sua faculdade. Voz de Deus. Porque se você não for voz de Deus, você vai ser qualquer outro tipo de voz. Você vai ser voz de WhatsApp. Você vai ser voz de Facebook. Você vai ser voz de Netflix. Qual é a voz? Qual é a voz que você está sendo nesses dias? Você tem carregado em você palavras de vida? Qual é a voz? A segunda coisa que Deus falou para mim, e Ele me fez entender, quando fala lá no capítulo 4, as roupas de João eram tecidas de pelo de carneiro. Ele usava cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Deus falou para mim: chega de vaidade. Chega de vaidade. A gente tem uma igreja, a gente tem diversas igrejas pregando vaidade, que eu preciso me arrumar toda, que eu preciso estar toda linda, que eu preciso chegar com carro zero. Chega de vaidade. Coisas que não entrará nos céus.
Chega de valorizar coisas que ficarão nessa terra. Chega de vaidade. Jesus, ele não veio pregando vaidade. Jesus, ele foi e desde o princípio, desde o seu nascimento até a sua morte de cruz, o improvável, que viveu sua vida humilde, amando, perdoando aqueles que o caluniavam, aqueles que o batiam na tua face, aqueles que jogavam pedra nele. Pois bem, chega de vaidade. Queridos, para você ir buscar a Deus, para você estar em comunhão, tu não precisa de um carro zero. Tu não precisa de uma beca, de uma roupa bem, não precisa. Tu precisa de coração disposto a adorar e a entregar a Ele o que é digno de ser dele, o que é dele, que é tudo, tudo é dele, tudo é dele, tudo é para Ele, toda a honra, toda a glória, a tua vida é dele, você foi criado para Ele, é dele. Se o carro que você tem não serve para servir Ele, não serve para mais nada, não serve. Se a roupa que você tem, o Senhor Ele te pedir não servir para doar, não serve. Compra lá muita roupa, compra mesmo. Pois quando o Senhor Ele bater e falar assim, ó, dá tudo, quero ver se tu vai dar. É para dar. Porque tudo é dele. Senão não serve. Se você não serve, não serve. Se não serve para Ele, não serve para mais nada. João, ele andava com roupas humildes. Quando Jesus ele pegou e foi enviar os 12, ele falou assim, ó, não leve uma sandália extra. Não leve par de roupa extra. Não leve nada. Porque de mim vem o teu sustento. De mim, dele. Jesus falando, eu o sustentarei. Eu colocarei pessoas para te sustentar. Não leve nada, não leve. E a gente vê hoje uma pregação tão ridícula, desculpa, de que eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, para quê? Para mostrar para os outros. Tu vai ficar tu e as coisas. Tu leva. Queridos, valorize aquilo que o céu valoriza. O céu valoriza tesouros celestes, coisas que Ele valoriza, pessoas, eu sempre falo isso, é pessoas. Ele valoriza vidas, Ele valoriza aquele que bateu no teu rosto, é esse que Ele valoriza. Aquele que te desmereceu, é esse que Ele valoriza. É esse que Ele valoriza. Porque quem está desvalorizando aqui é nós, não é Ele. Quem está desvalorizando muitas pessoas é nós, não é Ele. Clame no deserto. Tá deserto para você? Estão te batendo na face? Clame no deserto. Estão te apunhalando? Clame no deserto. O problema é que quando a gente passa por deserto, a gente para de clamar, ou a gente começa a murmurar. Queridos, todas as vezes Jesus ele foi ao encontro de João. Ele foi ao encontro de João para ser batizado por João Batista. João Batista, muito religioso, não queria batizar Jesus, pois batizou, porque tinha que batizar, não é ele que decide, tinha que batizar, batizou. Veio uma voz que abriu, o céu se abriu e clamou: eis meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer.
Logo em seguida, Jesus ele foi encaminhado ao deserto. Querido, eu quero te dizer que todas as vezes que Deus ele estiver gritando o teu nome, você vai ser levado a um deserto. Todas as vezes que teu nome estiver sendo ecoado, o diabo ele vai te tentar. Ele vai te tentar com coisas, com facilidades. Na hora da fome, Jesus ele foi levado ao deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo, porque ele falou assim, ó, se você faz que essas pedras aqui se transformem em pão. Sabe toda essa cidade, todo esse reinado aqui, ó, se prostrado me adorar, será seu, querido, já é dele, já é nosso. Queridos, nós somos filhos do rei. Muitas vezes nós estamos se prostrando diante de coisas que estão sendo colocadas na nossa frente. A gente está se perdendo em distrações feitas pelo diabo. O diabo ele tem colocado coisas que aos nossos olhos parece muito agradável, que aos nossos olhos parece que vai matar a nossa fome, e nós temos aceitado, esquecendo que estamos no deserto, porque nosso nome já está sendo gritado. O pai ele já está falando, eis meu filho, esse é meu filho, a quem eu tenho prazer. E nós somos encaminhados ao deserto. Só que no primeiro dia de deserto tá tranquilo, segundo dia tranquilo. Aí começa a vir as propostas. Queridos, cuidado com as propostas que você tem recebido, com as enganações do diabo ao seu favor. Cuidado, cuidado, cuidado com o que você tem aceitado na sua casa. Cuidado com o que você tem se alimentado. Cuidado, porque muitas vezes, Flávio sempre costuma falar, o diabo ele não consegue tratar mostrar o inferno agradável. Sabe, ele não consegue lá falar assim, o inferno é maravilhoso. Sabe, o inferno você vai viver dias de glória. O inferno serão dias de... O que ele faz? Ele torna um caminho que vai até o inferno agradável. O caminho que nos conduz ao inferno, ele torna atrativo aos nossos olhos. Com muitas amizades que já era para nós termos nos afastado. Pessoas que não estão andando para a mesma direção que nós estamos. E queridos, eu vou te falar uma coisa, que todas as vezes que você estiver caminhando e você não estiver batendo de frente com o diabo, provavelmente está caminhando na mesma direção que ele. Se está tudo bem, se está tudo normal, se não está acontecendo nada, querido, tome cuidado, porque você pode estar caminhando para a mesma direção que ele está caminhando. No versículo 6, a palavra diz assim: quando confessava seus pecados, eles eram batizados no Rio Jordão. Queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Tem muita gente dentro da igreja com muito pecado escondido. Você não precisa confessar para a igreja, confesse para Deus. Lembre de pecados que estão escondidos, porque Ele só vai trazer. Aqueles pecados, eles só serão perdoados quando eles forem declarados. Você quer ser cheio do Espírito? Confesse pecado. Confesse pecado. Os que confessavam, os que se arrependiam de seus pecados, eles eram batizados.
Eles não eram batizados sem arrependimento. E muitas vezes nós estamos vivendo dentro da igreja sem arrependimento. Por isso que nós não mudamos as nossas posturas. Por isso que nós não paramos de falar as mesmas coisas que nós falávamos. Por isso que as pessoas olham para nós fora da igreja e nos associam com o mundo. Nos associam. O que as pessoas olham e falam para você quando você não está dentro da igreja? Lá vai um cristão. Queridos, você não precisa andar de saia o tempo todo, queridas. Ter o cabelo até o pé não, porque isso não significa nada também. Precisa ter um coração. Você precisa perdoar. Você precisa amar acima de qualquer coisa, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio perdoando e amando, e o meu maior modelo é Ele. O meu único modelo é Ele. É Ele. Só que muitas vezes eu olho para pessoas e vejo que as pessoas não perdoam, e ela se torna meu modelo, porque eu passo a não perdoar também. Eu passo a não amar também. Que evangelho miserável é esse? Se eu não estou mudando a minha postura, eu não estou me arrependendo. Não estou me arrependendo. Eu posso estar tendo remorso de algumas coisas, sabe? Chegar na igreja, sentir a presença de Deus, falar: Senhor, me perdoa. Só que a minha postura na segunda é outra, totalmente diferente do que eu estava aqui dentro. Qual a voz você tem sido nesse deserto? Essa voz aqui, João Batista, ele anunciava que o reino está próximo. E quando eu anuncio que o reino está próximo, tendo consciência disso, eu mudo a minha postura. Porque está. Eu mudando ou não, está próximo. Eu mudando ou não, Jesus vai voltar. Vai voltar. Essa é a certeza que Jesus nos deu. João 16:5. Diz assim: e ele me glorificará. Pera lá, bora cá. 16, isso, 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem por causa do que eu vos disse. Opa. Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu não for, e se eu for, eu os enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, quando o Espírito vem, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito ele está em nós e nós estamos nele, nós estamos cheios, nós nos arrependemos verdadeiramente. E nós somos convencidos do nosso pecado. E nós somos levados ao arrependimento pelo convencimento do Espírito. Se você não tem se arrependido, clame ao Espírito. Clame para que Ele te encha
para que você queime por ele. Clame ao Espírito. Clame ao Espírito. Voltando para João, versículo 7. Ele diz assim, João Batista: mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo, ele os repreendeu abertamente, raça de víboras. Exclamou: quem os convenceu de fugir da ira futura? Só até aqui. Raça de víboras. Quem que era? Os fariseus e os saduceus, religiosos. Era um bando de religiosos que pregavam e não vivia. E o Senhor falou para mim: cuidado com a religião disfarçada. Cuidado com o que está sendo pregado na igreja em forma de religião e sendo disfarçado, porque dentro da igreja é pregado e fora não é vivido. Cuidado com a religião que não perdoa, cuidado com a religião que não ama, porque a religião ela aprisiona pessoas. A religião ela escraviza pessoas. Cuidado com os religiosos. Cuidado com as pessoas que pregam para você, mas não te perdoa. Se for necessário. Que pregam para você, mas não perdoam os outros, mas não amam os outros. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. É muito difícil, mas é necessário. Não é fácil estar aqui todos os dias de culto. Muitas vezes eu quero estar na minha casa, eu quero estar deitada, mas é necessário eu estar aqui. É necessário. Muitas coisas não são fáceis. Jesus não nos chamou por fácil. A religião ela tem pregado o evangelho de facilidades. É mentira. É mentira. O evangelho é carregar a tua cruz todos os dias. É revestir-se de Cristo pela manhã. É renunciar às minhas vontades. Isso é o evangelho. Maravilhoso. Que eu amo. E que eu fico enojada de muitas pessoas que se diz cristã e é mentirosa. E são fingidas. Queridos, os dias estão passando. Parece que essa igreja nasceu ontem, mas já faz 6 meses. O Senhor falou que quando estivesse próximo da sua vinda, os dias seriam encurtados. São dias pontuais. E nós não estamos nos dando conta da corrupção que está aí. Humana, dentro da igreja, até. Tremores, terremotos de terra. Países se levantando contra Israel. Tu já estudou sobre as coisas proféticas que aconteceram em Israel antes da volta de Jesus? Pelo menos isso. Lá é nosso relógio. Em Israel está o nosso relógio cronológico. Ou você está esperando vir aqui? Queridos, se atentem. Se atentem que os dias estão maus. Os dias estão maus. E Jesus está voltando para buscar a tua noiva. Queridos, não seja religioso. Nós somos somente amigo do noivo. Você não é o noivo. As pessoas não precisam te servir. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para servir. Porque Jesus, ele veio servindo. E ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai vir buscar a tua noiva. E ele quer uma noiva santa.
imaculada, com as vestes brancas. Mas se eu viver com a minha vida escondida debaixo sentada dos meus pecados, eu não estou sendo noiva. E eu também estou levando um monte de noiva para o inferno comigo. Porque eu chego em casa e eu não dou testemunho de quem eu sou. Qual é a voz que você tem sido nesse deserto? Qual que é a voz? O que você tem clamado quando as pessoas te dão muitas propostas até tolas? E você tem aceitado, e você tem se alimentado, e você tem sentado à mesa. Queridos, nós temos 3 altares. 3 altares. A nossa cama, a nossa mesa e a adoração. Quem que você tem colocado para sentar na tua mesa? O que está sendo falado? Quais são as palavras que está sendo falada nesse altar da tua casa? Queridos, se nós como noivas entendemos o nosso papel, queridos, quantas pessoas nós não vamos arrastar? Queridos, falar, você convence, você até convence falando. Bora lá na igreja, a igreja é legal, sabe, é bacana, os pastores são legais, o Fábio toca teclado bacana, Lili canta bem, você até convence. Mas sabe o que vai arrastar mesmo? Sua postura. O que vai arrastar é o seu exemplo. É quem você está sendo no dia a dia. É isso que arrasta. As pessoas estão cansadas de um evangelho de muita falação e de pouco amor. E de pouco Jesus está voltando. E de pouco se converta a igreja. Se converta a noiva. Se arrume logo, porque o noivo está aí. A gente viu a parábola que Jesus contou das noivas, das insensatas e das tolas. Quem que nós estamos sendo nesses dias? Se Jesus ali voltar agora, como que nós estamos com as nossas vestes, as nossas lamparinas, como está? Elas estão acesas. As nossas lamparinas estão acesas. Estão. Queridos, aquelas noivas, as insensatas, as lamparinas delas só se apagaram. Não foi porque elas dormiram. Também. Talvez se elas não tivessem dormido, elas iam perceber que estava se apagando, teria corrido atrás do prejuízo antes. E nós dormimos muitas vezes no ponto, até hoje. Mas foi falta de óleo da unção, foi falta de espírito. E muitas vezes hoje nós estamos deixando nossa lamparina se apagar porque nós não buscamos o Espírito de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que nos faz buscar o Pai no secreto, que nos faz ler mais. A pior enganação nesses dias é nós acharmos que nós somos cristãos e nós não buscarmos ler a Bíblia, buscarmos nos aprofundar na palavra, buscarmos conhecer mais o céu, mais de Deus. Como? Diz pra mim. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eu vi o Flávio fazendo entrevista hoje, essa semana. Pois ele foi lá, abriu o computador, ele pesquisou tudo da empresa. Tudo da empresa. Aonde ele iria adentrar, aonde ele iria passar a conviver, aonde ele iria ser contratado. E nós dissemos que nós vamos para o céu. E nós não vamos lá buscar conhecer esse céu. Todos nós, quando nós vamos fazer uma entrevista, nós buscamos mais saber da empresa, saber como é, se tem alguém que trabalha.
Mas nós estamos falando de eternidade, nós não buscamos conhecer nada da eternidade. Muitas vezes. Cuidado com a religiosidade. A religiosidade, ela mostra que é, mas não é. O religioso, ele até se veste como crente, mas não é. Até canta como crente, mas não é. Cuidado com a religião. A religião, ela até fala mal do outro ali, mas quando o outro vira as costas, está fazendo tudo errado também. Não é. Cuidado. A religião, ela mata. E ela matou muita gente. Mas vai ressuscitar tudo, em nome de Jesus. E Jesus, ele não vai descer aqui para ressuscitar ninguém da religião, não. Vai ter que ser você. Vai ter que ser eu. Jesus, ele não vai descer aqui 2, 3 vezes para ir atrás da casa do irmão que foi lá magoado pelo pastor. Ou até por você mesmo. Vai ter que ser você. Vai ter que ser eu. Glória a Deus. E a palavra finaliza assim. Eu batizo com água aqueles que se arrependem, João dizendo, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujo não sou digno de tirar as sandálias. Ele já entendeu que ele era amigo do noivo. E hoje a gente vê muita gente na igreja querendo ser o noivo. Nós não somos o noivo. Nós somos amigos. Ou tu aponta para o noivo ou tá fora. Ou você aponta para o noivo. Não adianta se apaixonar pela noiva. Não é tua. Não é tua, não é minha. É do noivo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo. Ele limpará a eira onde os cereais são debulhados, juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Tome cuidado, se qualquer ventania tem te feito ir para um lado e para o outro, tu está sendo palha. Pode ser que o Senhor venha e te queime. Se qualquer ventania tem te feito desviar do caminho, cuidado. Cuidado. Porque o noivo está voltando. Jesus, ele está voltando. E ele quer salvar a tua igreja. Ele quer salvar eu, ele quer salvar você. Ele quer encontrar uma noiva bela, perfumada, cheirosa. Eis-me aqui. Como que vocês estão? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus, levante suas mãos e diga: eis-me aqui, Pai, eis-me aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não tenha medo, não. Ele está vindo porque Ele ama. Ele quer passar uma eternidade com a tua noiva. Ele não está vindo só para os fingidos. Para as noivas não. Para as noivas não. E eu creio que aqui só tem noiva, amém? Aqui está a noiva de Cristo. Se prepare. Troque suas vestes todos os dias. Ao se levantar, vista-se de Cristo. Assim como Paulo falou lá em Romanos. Revista-se de Cristo todos os dias. Se tiver que confessar, confesse. Jesus, ele não tem problema com pecador, não. Ele tem problema com enganador. Com pessoas que enganam ele, achando que engana. Ele não tem problema com pecador. Ele veio para o pecador. Ele veio para mim e para tu. Glória a Deus. Ame seu Pai acima de tudo. Busque conhecer Ele. Amém. Jesus está voltando. Se coloque de pé. Glória a Deus. A igreja entendeu a palavra? Entendeu a palavra?